Salve, salve galera! Vocês que acompanham o canal JP Agro, muito obrigado por estar aqui neste momento, assistindo o vídeo. E hoje eu vou falar um pouco sobre como eu me interessei pelas abelhas. Eu recebi uma mensagem, de um colega, um inscrito, Lucas Souza, do Rio Grande, perguntou para mim como tive interesse pelas abelhas sem ferrões. É uma longa história, certo? Eu comprei um terreno no ano retrasado, né? E para não ficar parado lá não tinha árvore, só tinha mesmo mato. Então, para não ficar parado, eu comecei a plantar galinhas, né? Aí depois foi codornas. Aí fiz plantações também, certo? Plantações de coentro, leiras. Até no meu canal vocês vão ver que eu posto algumas coisas sobre o meu terreno. Então, aí tive também uma plantação de morango, né? Eu fiz uma plantação de morango, não muito grande, mas assim, uma plantaçãozinha mais ou menos. Só que era daquele morango que não crescia grande, né? Era aquele morango selvagem, né? Que cresce mais ou menos. E então eu pesquisando lá, diz que no YouTube que os morangos, né, precisam também de abelhas para polinizar as suas rosas, né? E o morango crescer bastante grande, vigoroso. Então eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Eu acho que já criei galinha, codorna. Então eu vou ver se eu consigo, né? Pesquisei na internet, tinha essas abelhas sem ferrões, porque as apis eu não tenho coragem de me meter não, viu? Aí eu vi falar muito da abelha jataí. Só que a abelha jataí era muito difícil. Aí eu comecei a estudar, né? Assisti muito vídeo mesmo sobre essas abelhas. E tinha sempre as abelhas lá no meu terreno. Tinham as abelhas, né, também. Elas aparecem lá, que é sem ferrão, mas não são, como se diz, próprias para polinizar flores, não. Eu não sei se vocês conhecem umas. Eu já vi a caga-fogo, né? Ela é própria para polinizar, mas ela não chega a polinizar o do morango, né? E também tem a que enrola no cabelo da gente, meu Deus, esqueci o nome agora. Deixa eu ver aqui, a arapuá, pronto. Só que a arapuá ela tem um probleminha, né? Ela destrói a flor de tudo que é planta, né? Vocês sabem que ela pega a substância, como se diz aqui deixa eu ver aqui o negócio aqui. As resinas para construir o ninho delas, ela pega da flor, né? Aí destrói a flor todinha. Depois pega na néctar também. Mas ela destrói a flor da laranjeira, das rosas que tem, ela destrói. Então, eu resolvi procurar, né? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fui perguntando pessoas, amigos. Aí chegou uma colega minha, eu falei, né, pra ela que perguntei se na casa dela, como ela morava no sítio, se na casa dela, no terreno dela, tinha as abelhas jataís. Eu fui também num cara que criava abelha apis para ver se encontrava, né, essa abelha. Só que ele já disse de cara que nessa região que a gente tá não tem abelha jataí, né? Aí tudo bem, mas mesmo assim eu fiquei procurando. Quando foi um dia, eu falei para minha colega, né? E ela disse que o pai dela tinha lá uma caixa de abelha, mas não sabia o que era, não sabia dizer o nome nem nada.
Aí ela disse, não, meu pai pegou da mata, mas não tá lá, eu acho que ele nem quer mais, eu vou perguntar a ele e qualquer coisa eu te digo pra tu ir buscar. E perguntou, né, ele disse que não queria, e eu fui lá pegar. Caixona, ó, desse tamanho. Aí ele disse, né, que era a urso amarela. Eu não conhecia, depois eu comecei a assistir vídeo, pesquisar e consegui ver como ela vivia, a hierarquia dela, o que é que precisava. Aí tudo bem, eu trouxe aqui para casa, tem até um vídeo, eu abri na caixa, né? Uma caixazona enorme. Ela não tinha muito mel, mas pólen tinha demais. Aí eu transferi para uma caixa ímpar, né? Que é menorzinha e mais difícil de mais fácil de manejar, né? E eu vou até botar um link para vocês do primeiro manejo. Fiquei assustado, com medo, porque a abelha, como eu não tinha contato, né? Eu conhecia a Apis, né? E ela ferroava, né? Então, quando eu comecei a abrir a caixa, meu amigo, a multidão de abelha que tinha, eu fiquei assustado, viu? Parecia que elas iam me picar tudo e eu fiquei meio com medo. Mas aí me paramentei todo e coloquei, né? Da primeira vez foi complicado, agora na segunda já foi mais calmo, né? Então, gente, eu não tenho muito tempo, né, que eu tenho essas abelhas. Faz só 6 meses, 5 meses que eu consegui a primeira caixa, né, que foi dia 23/6/2022. Consegui a primeira caixa e eu sempre gostei, sabe, de não gosto de ficar parado, então sempre gostei de inventar as coisas, né? Aí foi as galinhas, depois as codornas, depois foi as plantações. Aí meus pés de morango, a minha plantação de morango não deu certo. Por quê? Porque eu trabalhava, né? Então eu tinha muito pouco tempo de cuidar. Eles requerem muito cuidado, né? Aguação na hora certa. Sempre tá lá tirando as folhas velhas, tudo. E não deu certo, né? Eu peguei, acabei. Estou com uns pouquinhos lá, mas é muito pouco, só para criar, só para reproduzir mesmo e ter o consumo aqui em casa mesmo. Então, né, eu tinha criado um canal já faz 7 anos que eu tenho um canal, né? Aí só com 2 anos mesmo que eu comecei a postar vídeos frequentemente, né? Que são esses vídeos que eu tenho no canal agora, né? Sobre as plantações, sobre plantações e depois sobre criações. Eu tenho esse canal desde 2015, faz 7 anos. Então, aí eu comecei, né? Que eu não sei ficar parado, aí comecei a criar as abelhas, né? Hoje eu tenho 6 caixas, né? Fiz 9 divisões de uma única caixa, dessa caixa que eu ganhei. 2 divisões foi sem sucesso, quer dizer, eu fui dividir, né? E faleceu devido o sistema eu peguei os discos, tinha muito poucas abelhazinhas nascendo. Então, e peguei a campeira da caixa, né? Aí botei os discos e peguei as campeiras e fechei, mas não teve evolução, ela acabou regredindo. E a outra foi de uma abelha marmelada. Essa abelha marmelada é o seguinte: os caras lá no terreno foram mudar as caixas dos postes, né? E a marmelada gosta muito de fazer o ninho nas caixas do poste. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram a caixa, né? E deixaram lá no chão, né?
E um cara, o vizinho, né, meu, que sabia que eu criava abelha, pegou e disse pra mim, né, que tinha umas abelhas lá e botou lá na porta do meu terreno. Eu peguei e fui lá e tudo bem, trouxe pra casa, fiz a divisão. Também tem um canal, tem o vídeo sobre as abelhas marmelada que eu fiz a divisão, coloquei na caixinha, né. Na segunda divisão foi que eu perdi ela. Por quê? Porque as frestas não estavam bem frestado, quer dizer, bem tampado, né? Então as formigas começaram a entrar, invadir e destruir, matar as abelhas, né? Eu não podia adivinhar, tava a fita adesiva estava ao redor, mas tinha brecha que eu não tinha visto. Então ela não deu certo, infelizmente. A marmelada ela não é própria para produzir mel, mas ela pólen ela produzia demais. E ela deixava um cheirinho tão bom dentro de casa, né? Um cheiro de marmelada, daqueles bombonzinhos bem gostosinho. E também das uruçu amarela eu fiz também uma divisão para um colega meu, né? Como eu já olhei aqui, já vi, rondei aqui Viçosa. Tem muito pouco essa criação de abelha aqui, entendeu? Então eu fiz a doação para ele multiplicar e quem sabe fazer vários enxames para doar ou para vender, não sei, mas que aumente essa população, né? Já que ela está na lista das extinções, né? De abelhas sem ferrões, as abelhas vivem, ela é criada na maioria do Nordeste e do Norte, né, onde a gente encontra mais elas. Aqui não, raramente, mas ela se dá bem nessa região, certo? E comecei a aprender muita coisa sobre elas, né, sobre os voos, sobre a criação, sobre a produção. E ela tem um melzinho gostoso, um melzinho azedinho. Eu até vou mostrar para vocês, eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. É bem clarinho, certo? E um pouquinho assim, não é como o da Apis, né? Porque o da Apis é doce, é enjoativo até, né? É conhecido como mel da dor de garganta, né? E esse mel das abelhas sem ferrões, ela é muito saudável, nutritivo e traz bastante benefício, viu? Por quê? Porque ela tem micro-organismos que o Apis não tem, né? Por isso que precisa fermentar, esse monte de coisa, né? E eles ficam, o micro-organismo ficam no mel, porque é bem aquoso, né? As abelhas não tiram totalmente a água do mel, então os micro-organismos ficam lá, né? Sobrevivendo. Então, para o nosso corpo, ele é muito benéfico. Ele traz vitaminas, enzimas digestivas, é muito saudável para os diabéticos e tantas outras coisas, né? E eu fui aprendendo muita coisa. Aí eu comecei a me interessar pela hierarquia delas. Ela é muito interessante, a forma de trabalhar, porque a gente não tem as mini colônias, né, que a gente vai produzindo, e nessas mini colônias a gente coloca um plástico em cima, transparente, para não poder abrir e o feromônio sair, né, e estressar as abelhas. Aí a gente, toda noite, eu tinha que botar comida, né, até elas se organizarem, né, e conseguir se desenvolver. Então eu ficava olhando, né, a princesa se formando rainha, as operárias trabalhando para fazer os casulos para a rainha pôr seus ovos, a lixeira, um local que é colocada a lixeira, outra vai e tira, é muito interessante. E o voo da abelha uruçu, a distância que ela percorre é 2,5 km. Quer dizer que é 2.500 metros que ela vai, né, atrás de
de alimento, de pólen, de resinas. E é invocado que a abelha uruçu, eu achando que ela ia polinizar os morangos, mas ela não fez isso. Ela não tem no meu terreno. Eu plantei várias rosas, várias plantas com rosa, mas elas não se encontram no meu terreno. É incrível. Ela tem suas próprias rosas que ela vai procurar o néctar. E é dentro da mata que tem de trás do meu terreno. Então eu encontro lá no meu terreno, olha, eu encontro a caga-fogo, eu encontro a mirim, também encontro a mirim, eu encontro as abelhas solitárias, eu encontro a que enrola no cabelo, é a... Oh, meu Deus, eu esqueço sempre o nome. Então, só não encontro a abelha. E lá tem 6 caixas. Tem 4 caixas no terreno. Mas nenhuma fica no terreno. Vão pegar néctares, pólen, tudo na mata. É invocado. Aí eu me interessei e fiquei criando, né? A sua população é de 5.000 abelhas, né? Não é à toa que quando eu abri a primeira vez a caixa, menino de Deus, era tanta abelha que eu fiquei apavorado. Ela começou a se mutuar num pedaço de pau que tinha na telha, que é os caibros, né? E eu fiquei apavorado, achando que, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai fazer? Aí quando eu botei a caixa, elas começaram a ir para a caixa e ficaram dentro. Mas é só mexer com as bichinhas que começa a sair um alvoroço de abelha. Elas produzem os potinhos de mel, né, dependendo 10 quilos no ano, dependendo da florada e da caixa, né? A caixa, as minhas caixas, né, que é as caixas ímpar conhecida, ela tem 18 por 18 e 7 de altura. Então elas não são grandes não, porque elas suportam 22 por 22, até mais, eu acho que é 25 por 25 que ela suporta, porque dependendo do que você quer que ela faça, né? Se é para produzir mel, se é para produzir triplicar, duplicar as abelhas, né? Então eu decidi só para duplicar mesmo por enquanto. Então a minha é 16 por 16, não é muito grandona. Então ela chega, completa o ninho, porque existe o ninho, o sobreninho e as melgueiras. As melgueiras é que vão servir para você fazer a produção de mel. Então eu fico só com o ninho e o sobreninho. Quando elas completam, aí eu faço a divisão, né? Eu tenho 6 caixas, eu pretendo chegar às 10 caixas para, né, poder fabricar mais mel, né? Claro que eu tirei um pouquinho de mel, experimentei, é muito bom, mas também não tem comparação também com a da Apis, não. A Apis, da Apis, claro que ela é gostosa, mas é um pouquinho enjoativa, né? Então, como eu disse para vocês, elas vivem mais na região nordeste e norte e nordeste, né? Por isso que a gente encontrou elas aqui, entendeu? Porque a jataí não se encontra aqui. Ou ela não se dá bem com o clima, né? Porque por mais que cada abelha tem sua região, né? E se adapta em regiões frias, outras quentes. A marmelada é a que parece mais com a jataí, né? Infelizmente, o meu enxame faleceu, porque ela sim poderia, né, polinizar os morangos, mas infelizmente eu não consegui multiplicar e não consegui achar outra até o momento. Ó, a hierarquia eu assim fiquei muito encantado com o funcionamento de uma colmeia, né? Vocês sabem que o colmeia existe uma rainha, as princesas, os zangão, as operárias, as campeiras. Então cada uma cumpre o seu papel e
e a colmeia vai se elevando, né? Se aumentando. A rainha simplesmente, a única função dela é pôr ovos durante toda a sua vida, que dura, a duração de vida dela é de 2 a 3 anos. A princesa é simplesmente para formar novas colmeias, né? Multiplicar a espécie, né? Assim que nasce uma princesa, ela tem a duração de vida dela é de 50 a 55 dias, né? Então, quando ela nasce, ela sabe que ali já tem uma rainha, não precisa mais de outra. Então, ela vai procurar um novo lar, que se chama os enxameamentos, né? Quer dizer, quando chega, isso é em caso de colmeias superpovoadas, que não tem mais espaço para nada. Então, ela reúne seus súditos, zangões, né, que já foram atrás de árvores, troncos, vistoriaram lá tudo, ali, pronto, aqui é bom, vão lá na colmeia, avisa para a princesa onde está o novo lar delas, ela vai, voa, faz o voo nupcial, né, que depois que ela é fecundada, ela vai criar um grande abdômen, né? Expandir o abdômen dela, as suas asas vão ficar pequenas e ela não vai conseguir mais voar. Por isso que ela não tem aquela, ela não pode simplesmente ir para outra colmeia e não gostou, vai para outra colmeia. Não é assim que funciona. Ela é única, a rainha, né? E a sua vida é só numa colmeia e pronto. Aí os zangões, né? Que durante o voo nupcial eles fazem a fecundação da princesa, que vai tornar uma rainha, e a duração deles numa colmeia é de 80 a 90 dias, mas assim que ele fecunda a princesa, ele morre, né? Que a função dele é só essa, e a rainha tem a capacidade de ter o ovos, o esperma do zangão a sua vida toda, né? Entre 2 e 3 anos, e ela vai pondo e fazendo o seu enxame crescer durante a sua vida toda. As operárias, né? Que são as trabalhadeiras da colmeia, faz os casulos, faz os potes de mel, produz os alimentos larval e outras coisas mais, como a limpeza da colmeia, né? Se tiver muito úmido a colmeia, eles tiram a água, né? Aí as campeiras, que vão para a mata, vão para a rua, que é o estágio final delas, né? Muito perigoso por acaso, né? Que existe predadores, lagartista, principalmente aqui eu tenho uma caixa, todo dia eu pego uma lagartista aí na parede. Aí, mas tem a proteção, tudo, né? E elas duram entre 50 a 55 dias. Aí depois que falecem, já tem mais novos nascendo, e assim o ciclo vai acontecendo, né? Eu achei muito interessante as urussus. Elas são das classes melíponas, rufiventres, né? Que as melípolas são o seguinte: elas são as abelhas maiores, são duas classes. As melípolas são as abelhas maiores, fazem os pitos das colmeias com a exuberância, né? Grandão, com tipo parecendo raios. E suas princesas são proporção genética. Quer dizer, entre 10, uma é princesa, né? E geralmente tem 1 a 2 guardas na entrada da colmeia. Se vocês olharem, sempre tem aquele vigiando, né? E já as abelhas da segunda classe, que é a trigonas, são abelhas menores, que fazem os pitos na entrada da colmeia, que são aqueles pitinhos fininhos, né? Que
elas usam resinas, né, como areia, como barro, como pedras, e fazem, né? Ela tem patas traseiras maiores. Suas princesas, elas são programadas, quer dizer, não é, elas simplesmente fazem um casulo maior, coloca um alimento larval energético que só as princesas e as rainhas comem, e lá elas vão produzir uma princesa. Não é entre, por exemplo, de 10 sai uma, não. Elas mesmo fazem as suas princesas, né? E no pito, na boca dos seus enxames, existe vários soldados, que no caso são as jataís. As jataís, elas ficam soldados tudo voando assim, ó, ao redor, e um monte no pito. Não é como a urso amarela, que é só uma, né, no bico. Então, ele controla as entradas e as saídas. Quando uma sai, ele sai do local, do meio, para ela passar. E ele barra as abelhas que não são bem-vindas, né? Mas todas que estão entrando com mel e com pólen, ele deixa passar. Então, gente, é muito interessante. Eu gostei muito dessas abelhas, do modo que elas vivem. E eu acho bonito vê-las entrando, saírem. Então foi isso que me interessou. E basicamente foi isso. Não foi por acaso, né? Foi para polinizar as rosas, as flores do morango, que não deram certo, né? Não deram certo porque eu não tive tempo de cuidar. Como eu trabalho, então eu não tinha tempo de estar indo para o terreno. O terreno é 5 minutos daqui para lá, mas eu não conseguia, entendeu? Tinha dia que passava 2, 3 dias. Quando eu chegava lá, já estavam alguns mortos. E nem polinizá-lo, né? Porque elas têm as suas próprias flores. E tem uma mata lá que ela gosta de ir para a mata, então... Mas eu gostei e vou simplesmente aumentar meu meliponário, né? Para mim é um hobby, né? Não gosto de ficar parado. Gosto de inventar coisas. E foi por esse acaso aí. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas, por essa pergunta. Deu a oportunidade de eu contar um pouco sobre, né, o meu interesse pelas abelhas, né? Você que não é inscrito no canal, peço que me ajude, né? Ainda não tenho 1000 inscritos no canal e eu preciso, né, monetizar ele para poder fazer mais vídeos, né? E você que não está inscrito e está vendo esse vídeo, eu peço, dê seu like, compartilhe, dê suas opiniões, suas sugestões, como eu devo fazer um vídeo, se eu devo mostrar mais o meu terreno, se eu devo mostrar mais as abelhas, né? As abelhas, elas ensinam muito para o ser humano. E a gente aprende muito com a natureza, sabe? Eu gosto muito da natureza. Então é isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus e que venha mais vídeos.